milagres, eu vou voltar um pouco àquilo que eu dizia antes. Na verdade, eu vou usar a expressão milagre agora entre aspas, na verdade, o grande milagre é que a natureza opere na forma de leis naturais. Não é? Tem uma frase de Einstein, né, em que ele dizia que a coisa mais difícil de entender a respeito do universo é que ele é compreensível. A coisa mais difícil de compreender é que ele seja compreensível, que ele seja acessável pelo raciocínio humano. Não é? Então, o fato de existirem leis naturais é um grande mistério. Então, veja lá, se você for considerar os diferentes campos da ciência, haverá algumas leis naturais que dependerão de outras leis naturais. Então, essas que dependem, você pode explicar através dessas outras, das quais elas dependem. No entanto, se você vai indo para níveis cada vez mais básicos e fundamentais, de repente você vai chegar a algumas leis que são leis muito básicas e que não tem como se apoiar em lei nenhuma. Ainda assim, a questão sempre que se coloca é a seguinte: de onde é que vem essa lei natural? Não é? Ela está escrita onde? Não é? O que você tem como observação é que a natureza simplesmente comporta-se dessa maneira. Não é? Como observação você tem isso. Não é? Então, isso é como se fosse um dado que está lá e não se sabe como, não é? A natureza procede daquela forma. Não é? Não se sabe como. O que a gente consegue fazer então com a ciência é descrever o comportamento da natureza. Não é? E muitas vezes, naquela questão das leis mais fundamentais, escrever matematicamente, inclusive, com a possibilidade de fazer previsões, de indicar coisas que vão acontecer, de descobrir efeitos e tudo isso. Não é? No entanto, essas leis estão lá e essas leis não se sabe, digamos, qual é a origem dela. Eu penso mesmo nas leis mais fundamentais, tá certo? Não se sabe como elas estão escritas na natureza. Não é? Ok, então o fato de descobrir leis da natureza, isso está no campo da ciência. Não é? Agora, descobrir por que é que o universo funciona dessa maneira, isso acaba de certa forma escapando, não é, ao campo da própria ciência. Não é? E é um grande questionamento para a própria ciência. A questão dos milagres, então, veja, nós consideramos os milagres como sendo coisas que implicam numa violação de leis naturais. Considerando como nós consideramos e cremos, tá certo, que Deus é o Deus Criador, não é? Que tudo procedeu dele, que essas leis procederam dele, não é? Então, não deveria ser, digamos, uma admiração que procedendo de Deus tem poder para fazer essas coisas acontecer. Né? Agora, eu acho que existe, então, uma coisa importante para perceber, que o milagre não está só naqueles eventos específicos que nós consideramos como eventos, digamos, de caráter sobrenatural. Não é? Eles seriam sobrenaturais por quê? Porque eles fogem àquilo que é explicável naturalmente. Né? Aquilo que é explicável naturalmente, em geral, é o quê? São coisas que são fenômenos, que são repetidos ou repetitíveis de forma tal que você possa estudá-lo. Bom, o milagre, por definição, é algo que acontece uma única vez, está certo daquela forma. Né? Então, não é algo sobre o qual você tenha controle. Então, como estudar o que poderia estar acontecendo ali? Não é? Você pode tentar, enfim, analisar, considerar vários aspectos, mas, enfim, distingue-se, está certo, totalmente daquilo que é natural. Não é? Então, nós consideramos como sendo sobrenatural. No entanto, veja, essa divisão entre natural e sobrenatural é uma coisa que nós fazemos. Do ponto de vista de Deus, isso não tem sentido. Não é? Do ponto de vista da ação divina, isso não tem sentido. Quer dizer, essas coisas não seriam, digamos, penso eu, sobrenaturais para Deus, tá certo? Essas são sobrenaturais para Deus. Existe um outro aspecto nisso que eu acho que a gente não se dá conta, é que, embora sinais, não é, maravilhas tenham sido feitas, realizadas, e nas quais a gente entende, tá certo, uma ação especial de Deus para revelar certas coisas, a gente não pode se esquecer do seguinte, que a existência em si,
a existência do todo, a existência do universo, e desse universo regulado por leis naturais, isso é um grande, imenso milagre, tá certo? Que isso exista e que isso seja sustentado, não é? Conforme nós cremos, sustentado pela palavra de Deus, isso é um imenso milagre, colocaríamos assim, tá certo? A existência das coisas, de nós mesmos e de todas essas leis naturais que estão aí regendo o universo.